Estamos passando direto, senhor Montinho. Então eu quero avisar para quem ficou em casa que está bastante calor aqui na igreja, mais ou menos 27 graus, né? Eu estou de blusa que eu estou gripado, né? Mas está muito quente aqui, não está frio, né? E está muito bom. Depois nós vamos comer um lanche aqui preparado, né? Quem não veio, perdeu. Quem não veio, vai perder, né? Eu liguei hoje para a Raquel já está em casa, né? Ela assistiu o culto domingo, né? Ela assistiu o culto domingo, né? Perguntou se hoje ia passar. Falei, eu vou estar ao vivo, falarei com você, né? Raquel, Deus te abençoe, né? Ela está melhor, né? E está a cada dia, né? Não resolveu totalmente, mas já está em casa e pouco a pouco ela vai caminhando. Nós estamos hoje, irmãos, no capítulo de número 13, um capítulo muito importante para o nosso entendimento dos acontecimentos que haverão de ocorrer. E nesse capítulo de número 13, nós vamos ver que existem duas criaturas dantescas, duas criaturas terríveis. Em algumas traduções é chamado de besta que emerge do mar, em outras fera, besta fera ou fera, é uma criatura horrível, né? E existem duas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Nós vamos ver hoje aqui e entender que essa besta que emerge do mar é o poder político, é o poder humano, é o poder dos grandes reis. E a besta que emerge da terra, porque essas duas bestas, uma depende da outra. A besta que emerge da terra é o poder religioso. Essas duas forças que são, vamos dizer assim, patrocinadas pelo dragão, né? Porque é o dragão que dá o poder para a besta que emerge do mar, que dá o poder político, é o dragão que dá o poder da besta que emerge da terra, o poder religioso. Se a gente for ver na história, irmãos, e eu gosto muito de história, nós vamos ver que o poder religioso sempre esteve atrelado ao poder político, né? Basta você ver na história como é impressionante a força do poder religioso atrelado ao poder político. No Brasil sempre mandaram e desmandaram. Agora está meio fraquinho, né? Coisa, né? Na Europa se surgiu, por exemplo, o protestantismo, foi por causa um dos fatores, esse grande poder religioso atrelado ao político, que misturava-se, né? É uma verdadeira orgia, né? É uma orgia isso daí, porque o poder religioso, amados, a vida religiosa não tem nada a ver com o poder político. Eu fico me perguntando, tem alguns camaradas aí evangélicos que acabam fazendo algumas coisas não muito agradáveis, né? Dentro do poder político. Não que a política em si ela pode ser ruim, não, né? A política ela faz parte, né? Faz parte da vida humana, é preciso para o desenvolvimento das nações. Não, isso não é problema nenhum. Eu estou falando da má política, né? Da má política que muitas vezes acaba enfeiando, né? As coisas, e em vez de ser bênção, acabam sendo grande pedra de tropeço. Mas vamos lá, abrir aí, irmãos, Apocalipse 13, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, olha aí o dragão, Satanás, né? Os
seu trono e grande autoridade. Então vi, e uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Presta atenção nesse versículo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Amém. Como os irmãos já entenderam tudo, não precisa explicar nada, né? Então, vamos lá. Opa. Amém. Essa é uma imagem aí que tentou se fazer, né, da besta, né? Tudo, claro, isso é muito simbólico, né? Um animal com cara de leão, pele de leopardo, boca de urso, né? Os chifres, né? É claro, irmãos, né? Não é o filme Godzilla, não, né? Que a gente vai passar, né? Não tem nada a ver com isso, né? Então, às vezes as pessoas imaginam o Apocalipse dessa forma. Não é. Isso aqui são desenhos, são gravuras que representam alguma coisa. Vamos lá. Primeira besta, o poder político. Aqui é uma foto do prédio da ONU em Nova York, né? Mas podia ser a foto da Casa Branca, do Palácio do Planalto, do Palácio de Versalhes, do Palácio de Buckingham, enfim, as sedes dos governos, né? Que atendentes chamados, e a gente já pode ver, né? Olha só como são as coisas, né? Como que as coisas vão acontecendo. Há um século havia uma pulverização do poder, né?
existiam pequeninas nações, pequeninos reinos na África, na Ásia. Esses reinos foram engolidos por outros maiores, por outros maiores e por outros maiores, se tornaram grandes. E hoje, por exemplo, na Europa, a Europa hoje, na verdade, é praticamente um país só. A mesma moeda, o euro, né? Qualquer europeu pode ir de qualquer país para um outro país, é a mesma coisa. Daqui a pouco, eles têm um governo ali do euro, né? Daqui a pouco, irmãos, vai centralizar ainda mais isso daí. Por quê? Porque facilita esses, eu diria que é o assaltamento desses momentos que nós vamos viver aqui, né? Quanto mais globalizado o mundo, mais fácil dominar, né? Hoje em dia, a bolsa de Singapura caiu 7 pontos. O que a gente tem a ver com Singapura? Nada e tudo ao mesmo tempo. A bolsa de Singapura caiu 7 pontos, a bolsa de São Paulo cai 6. Por quê? Porque lá em Singapura caiu. Olha a globalização, irmãos, dos acontecimentos. Está tudo entrelaçado, né? Então, a primeira besta é o poder político. Vi emergir do mar, né? Começa aqui o nosso texto, né? E o mar aqui representa as nações, ou a sociedade, ou as sociedades humanas, né? Então, emergir do mar significa emergir das nações. Olha aí o simbolismo, né? Esta força, esta besta aliada com o diabo, dragão, para destruir os cristãos. O grande objetivo de Satanás, irmãos, é destruir os cristãos, é levar com ele o maior número possível de pessoas. Tem esta besta que emerge do mar, tem 10 chifres, símbolo de poder. 7 cabeças são reis, ou seja, são os mandatários dessas nações. E tem 10 diademas, né? Que significando assim, grande autoridade deles. E tem aqui, irmãos, olha lá, vi uma das suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então nós vimos que essas cabeças são reis, e um dos reis foi golpeado de morte, e este golpe mortal atinge a besta e o seu poder de perseguir os santos. Quando então surge um outro rei perseguidor, é como se tivesse sido curada a ferida da besta. Então, quando diz aqui no versículo 13, né? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Em outras palavras, haverá uma situação em que um desses reis será ferido, será destruído, será morto, mas vai surgir outro no lugar dele. Então é como se aquela cabeça ferida, né, voltasse novamente à vida, tá? Então é simbólico esta morte e esta ressurreição, aparente ressurreição aqui desta besta. Então o poder de ressuscitar, amados, pertence a Deus, não ao diabo. Mas ele pode enganar as pessoas. Neste caso aqui, ele apenas dá nova vida na perseguição dos santos. O mundo acha que a besta ganhará e se maravilha. Quem pode pelejar contra ela? O que nós vemos aqui, amados, é que as pessoas vão se maravilhar do poder dessa besta. As pessoas vão ver que esta grande autoridade que vai ser dada a esta besta vai dominar completamente o mundo. Possivelmente, aqui vai uma conjectura minha, pessoal, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Possivelmente, irmãos, nós vamos passar aí por algumas tribulações nos próximos anos, muito sérias, envolvendo aí grandes poderes políticos. E de repente o mundo vai entrar em uma grande fase de tribulação, mas vai surgir alguém que
vai botar ordem na casa. Alguém com um grande poder político. Algumas pessoas me perguntaram quando o Obama foi eleito, né, se não seria ele, porque ele tem algumas características um pouco diferentes, né, dos outros presidentes americanos. Não vai ser, não é o Obama, não vai ser ele não. Eu diria que o mundo vai passar aí nos próximos anos por grandes tribulações, haverá guerras com certeza, haverá perturbações, e o mercado, irmãos, o mercado de dinheiro precisa de ter tranquilidade. Os donos de grandes fortunas, que nem agora esses dias teve um problema aí nas bolsas do mundo inteiro, teve um milionário que perdeu 4 bilhões de dólares, o Eike Batista perdeu 4 bilhões de dólares num dia só. Sabe o que isso é? 4 bilhões de dólares é muito dinheiro. Bolsa e banqueiro não suportam a palavra risco. Eles ouvem a palavra risco e saem correndo. Então o mundo não pode entrar nessa confusão toda, porque eles investem muito dinheiro mesmo. Ontem eu vi uma notícia de que a Rússia e os Estados Unidos se juntaram num grande empreendimento para explorar petróleo no Ártico, lá no Polo Norte. É uma coisa assim, irmãos, de 200 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, eles precisam que o mundo esteja em paz. Vai surgir alguém que vai botar paz, vai botar ordem na casa. E esse alguém que vai ter uma grande autoridade, vai ser uma grande autoridade política, né? Vai começar a encaminhar as coisas da forma que estão escritas aqui na Bíblia. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, amados, demonstrações de poder ganham a admiração do mundo. As pessoas, inclusive crentes, adoram estar do lado dos poderosos. Bancada evangélica do governo federal, não interessa quem está no governo, eles apoiam. Sempre do lado dos governantes. Vai fazer marcha para Jesus, na verdade essa marcha para Jesus aí está contaminada com tudo quanto é coisa errada, tem tudo quanto é político lá. O crente adora a autoridade. É uma coisa esquisita, irmãos, né? Na verdade, a história do protestantismo lá de Lutero era o seguinte: a autoridade está lá, eu estou aqui, porque a autoridade quer me dominar, a autoridade quer colocar os seus benefícios, e o reino de Deus, irmão, não tem nada a ver com essas autoridades, não. Então, nós vamos ver que a terra vai se maravilhar seguindo a besta. E muita gente vai atrás dessas coisas. Por quê? Porque vai facilitar a vida. Depois nós vamos ver de que forma que vai facilitar a vida, né? Vai facilitar a vida. Nós vamos estar do lado dos poderosos, né? E o povo de Deus, irmãos, vejam Jesus nunca esteve ao lado dos poderosos. Paulo nunca foi lá no palácio de Roma bater um papo, tomar café com o imperador. Não, irmãos, né? O mundo cristão, ele não pode se aliar ao poder político. Não vai prestar, como não tem prestado, né? Como não tem prestado. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Para o mundo, demonstrações de poder são provas do favor de um Deus com D minúsculo, e por isso motivos para louvá-lo. Qualquer vitória pode ser interpretada como evidência da importância do Deus do inimigo, e o mundo admira tal poder e adora o dragão. Por causa do sucesso que esse dragão vai ter, que essa besta vai ter, por causa do grande poder que ele vai se manifestar, as pessoas vão dar total apoio a ele. Tudo que eles fizerem vai ser aprovado, as nações vão aplaudir, os povos vão aplaudir, porque esse poder que virá vai pôr ordem na casa, vai botar ordem na casa.
mundo, depois de uma tribulação, vai ter paz. Claro que é uma paz aí forjada, né? Porque esta autoridade vai ter um grande poder e todo mundo vai louvar. Olha, ele é o cara, hein? Olha lá, que bom, hein? Que coisa boa. E o pior, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Versículo 7. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha lá a extensão do poder deste poder da besta, desse poder temporal. Autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Novamente, a globalização vai facilitar isso daí. Vai facilitar. Então, esta besta, este poder político vai dominar, vai vencer, né? Vai vencer os santos, tá? Teremos uma aparente derrota, né? Aqueles que vão adorar a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Ou seja, vão ter nomes de crentes, mas o nome deles não é escrito no livro da vida, não. E vão adorar, e vão se submeter. E aparentemente nós perderemos, aparentemente nós seremos derrotados. Mas na verdade é apenas uma batalha ao qual os cristãos sobre a terra sofrerão uma derrota, tá? Talvez aí ele não vai conseguir exterminar, claro, os cristãos, mas haverá uma derrota parcial, porque lá na frente nós vamos ver que a coisa vai virar. Muito bem, então nós falamos aqui sobre a primeira besta que emerge do mar, e mar nós vimos que significa aí as nações, os povos, e agora nós temos a besta que emerge da terra, que é o poder religioso. Eu peguei aqui uma carteirinha, não sei se dá para vocês lerem. Não me dei uma carteira dessa, viu? Autoridade eclesiástica. Acredito que eu já vi gente usando isso aí, eu sou autoridade eclesiástica, né? Agora vai ter carteirada até de pastor também, né? Já não basta a carteirada de policial ou de político, disso aqui, agora vai ter carteirada de pastor. Eu sou autoridade eclesiástica, né? Então, haverá este poder religioso que vai estar caminhando junto com a besta. Mas é claro que não se trata dos cristãos verdadeiros. Os cristãos verdadeiros, eles vão dizer, eles vão estar olhando a coisa e falar assim: não, isso aí não, isso aí não é para nós não, né? Então vamos lá. E outra coisa, né? O poder político, ele sempre precisa do poder religioso. Lá na história nós sempre vemos esse conluio, né? esse amaziamento entre o poder político e o religioso. Então, aliado ao dragão e à primeira besta, que é o poder político, surge então a segunda besta, que é o poder religioso. A tarefa oficial dessa segunda besta é fazer com que todos cultuem a primeira besta, ou seja, se dobrem ao poder temporal. Irmãos, cada vez mais as pessoas estão se dobrando ao poder temporal. Eu diria hoje que o grande inimigo do povo de Deus, sabe, é justamente o capital, o dinheiro, a fama, o sucesso. E a gente vê que grandes grupos religiosos estão buscando cada vez mais isso, estão comprando tudo quanto é rede de TV, estão expandindo as suas garras, tal, porque o poder o poder temporal sempre é muito ambicionado. E eu não tenho dúvida de que daqui a alguns anos, os nossos grandes grupos religiosos, nossos grandes conglomerados de fé, vão começar a lançar seus candidatos a governador, seus candidatos a senadores,
seus candidatos até mesmo a presidente. E tem um deles que já está de olho nisso daí, talvez não nos próximos 5 anos, mas no segundo mandato, daqui duas eleições, já tem um grande grupo desses de olho lá na cadeira presidencial. Não vai prestar. Agora vejam só, irmãos, a característica dessa besta que emerge da terra. Olha, nós somos capazes de interpretar isso aí. Olha lá. Versículo 11: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas quando abria a boca, era um dragão. Irmãos, 2 chifres como o do cordeiro, aparência religiosa, porque cordeiro sempre foi um símbolo religioso, né? De paz, de bondade, né? Então aquela aparência bonita e simples e mansa do cordeiro. Mas só que quando abria a boca, falava como dragão. Indica que fala com a autoridade de Satã. Amados e amadas, é exatamente isto que está acontecendo. Sabe o lobo mau quando se disfarça de vovozinho, né? Aí vai enganar lá a menina. Vovó, por que essa voz tão grossa assim, né? Eu estou rouca, né? Essas coisas. Então, essa besta aqui vai estar se disfarçando, vai ter aparência de cordeiro, porém, quando abre a boca, fala como dragão. E dragão a gente sabe o que significa. Olha lá, irmãos, versículo 13: opera grandes sinais, de maneira que até fogo no céu faz descer a terra diante dos homens. A presença do poder milagroso é sempre visto como prova de ação divina pela grande maioria dos cristãos. Compare com o que Paulo diz do surgimento do anticristo. Já eu vou mostrar o que Paulo fala. Mas eu queria, irmãos, aqui dizer que, infelizmente, o povo de Deus muitas vezes não tem discernimento e acha que todo poder milagroso é poder divino. Gente, que inocência é essa? Se você pegar lá no livro de Atos, você vai ver lá no capítulo 12 que havia um homem chamado Simão, que ele era chamado de um grande poder de Deus. Porque diz lá o texto: porque há muito tempo ele iludia o povo com as suas mágicas, com as suas ilusões. Até que chega quem? Os apóstolos verdadeiros de Cristo. E eles acabam com aquela farra. Aquele homem perde aquele poder todo. Mas a gente achava que era o poder de Deus. Vocês achavam, não era. Então, amados, nunca diga que toda ação maravilhosa é divina. Não é. E aqui está justamente dizendo isso, que esta besta vai operar grandes sinais, que faz até descer fogo no céu. Vocês se lembram daquela mulher, aquela jovem adivinhadora, que quando Paulo foi para aquela cidade, Paulo passava aquela moça: eis aí o servo do Senhor que anuncia a palavra da salvação. Ela acertou ou errou? Acertou. Bingo, em cima. E todo dia Paulo passava: eis aí o servo do Senhor que está trazendo a palavra de salvação. Até que um dia Paulo se encheu daquilo lá, olhou para a moça, mas falou de um espírito maligno: espírito maligno, sai dessa moça agora. E ela nunca mais ganhou. Ele ficou preso por causa disso, né? Foi aquela questão, ele ficou na prisão, ele, Paulo, Silas e tudo mais. Se fosse hoje, ao invés de expulsar o demônio daquela moça, iam fazer uma igreja e muito crente atrás dela. Olha, a moça lá adivinha, ela falou o meu nome, ela falou o que eu vou fazer, ela acertou com Paulo também, mas acertou por causa do diabo. Não aceita, irmão, não engula essas coisas. O diabo tem poder, faz coisas que parecem que é de Deus, mas não é.
do surgimento do anticristo. 2 Tessalonicenses 2,9. Ora, o aparecimento do iníquo é pela eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Olha lá, poder, sinais e prodígios. Quem é esse iníquo? É justamente o anticristo. Esta besta aqui que Apocalipse falou e Paulo está dizendo lá em 2 Tessalonicenses. Então ele vai aparecer, ele vai se manifestar segundo a eficácia de Satanás, através de poder, sinais e prodígios. Quando as pessoas ligam a TV hoje, o que as pessoas querem ver? Não é a palavra pregada, não é o Hernandes Dias Lopes que tem uma boa pregação, séria, tranquila, mansa. Não é o Bispo Rockman lá na TV do Rio de Janeiro que tem um programa evangélico. O povo quer ver descer fogo do céu. As pessoas querem poder, sinais e prodígios. Vocês estão entendendo, amados? Essa foto que eu pus aqui, vocês não tem como enxergar daí. Depois, no final, quem quiser ver, foi uma reportagem da revista Isto É, de um dos grandes conglomerados da fé que está aí explodindo. E estava mostrando que aparecem cadeiras e tal, né? Levantaram. Eu peguei essa foto e eu sou muito observador. Depois vocês podem ver aqui no meu computador. A cadeira, ela é novinha em folha. Até o pneu, a gente sabe quando o pneu é ser tão novo, quem tem carro sabe. Não tem ruizinha, a cadeira novinha. E é um rapaz muito forte, sorridente, que está erguendo a cadeira. Então, lá numa determinada hora, falaram: ergue a cadeira, ergueu a cadeira. Aí todo mundo: oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Depois vocês vejam se essa cadeira foi usada alguma vez. Ele está erguendo lá uma cadeira no meio do povo. Vocês estão entendendo, amados? Enganação. Vocês viram nesses comunicados que eu mando, aquele pastor de uma igreja, é um brasileiro de uma igreja de imigrantes, não sei se é em Londres ou em Nova York, uma Assembleia de Deus. Ele criou aquela comunidade e tal, ele começou a pegar o Orkut de todo mundo, né? Aí ele olhava uma pessoa e sabia o nome dela, né? Então ele começava a profetizar, olhando aqui na tela do computador do Orkut da pessoa. Vocês viram isso? Você viu? Então ele olhava lá assim: ô irmão Moreira, você nasceu no dia 25/7 de 59 e tal. 59, né? Aí todo mundo, né? Olha lá o povo: glória a Deus, aleluia. Que glória a Deus, aleluia? É a régua de Satanás, sai desse homem. Mas as pessoas, irmãos, elas querem ver descer fogo do céu. Até que foi interessante, ele começou a falar, aí ele leu errado aqui, né? Moça, contou para a moça lá: você nasceu em Cáceres, né? A moça: não, é Cáceres, né? Aí ele falou assim: está escrito aqui, ele falou: está escrito aqui. Ele estava profetizando. Gente. Agora, irmãos, então, muito bem, deixa eu só voltar aqui. Então, esse poder da besta que emerge da terra vai seduzir. Aliás, o versículo 14 diz justamente essa palavra: seduz os homens que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Então, quem for inocente vai ser seduzido. E depois lá dentro de Deus não adianta dizer: mas eu não sabia. Deus: bom, você tem minha palavra. É obrigação sua saber reconhecer os sinais. Então ele vai seduzir. Muito bem. A grande questão agora, e que traz muitas interpretações,
Diz aqui que quem não tiver a marca desta besta, deste poder religioso aqui, não vai poder comprar nem vender. Ou seja, é como se fosse um cartão de crédito ou um chip aqui. Se você não tiver o chip lá da besta, você não compra. Aliás, eu estou criando aí uma coisa, né, de implantar, né? Essa questão do cartão de crédito, né? Isso aqui, ó, isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar, né? Será implantado chips aqui debaixo da pele, né? E você passa aquilo ali, é você, então você tem o crédito lá e tudo mais, né? O cartão de crédito vai acabar daqui a alguns anos, né? Tem algumas empresas já estão fazendo alguns testes aí para estar lançando dentro de algum tempo. Muito bem. Então, quem não fizer parte desse grande poder político e religioso, está fora do mercado. Está fora do mercado. Aí a gente vai ter que escolher, né? Ou a gente se submete, ou então fala assim: não, em nome de Jesus não vou me submeter a esse negócio não. Né? Eu não vou poder comprar nem vender, mas eu aceito continuar vivendo aí da maneira que Deus me ajudar e tudo mais. Agora a grande questão é: quem é esta besta? Aí diz assim, né? Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Irmãos, nesses últimos 2000 anos tem se tentado dizer quem é este número, né? Então, nós vamos trazer aqui algumas das interpretações que já foram dadas, mas eu digo, são furadas, são interpretações furadas, mas que se acreditou muito tempo nisso aí. Vamos lá. Nero César, em hebraico é Nero César, né? Na língua hebraica, se você pegar as letras, tem um significado numérico. A letra N é o número 50, o R 200, o O 6 e assim por diante. Então, este Nero César em hebraico, que é imperador Nero, dá 666, tá? Nero César. Então, para muitos, e talvez lá naquele momento lá que estavam passando por essa situação, talvez muitos tenham entendido e visto que a besta pode ser este 666, Nero César. Depois, enquanto era criança, eu ouvi muito falar nisso. Está escrito na coroa papal, usada na cerimônia de sua investidura, a expressão Vicarius Filii Dei, que significa substituto do Filho de Deus. Não sei se vocês sabem, mas a palavra vigário, né? O padre tem uma palavra chamada vigário. A palavra vigário é substituto. Mas substituto de quem? Substituto de Jesus. Jesus foi e deixou um substituto. Tá? Daí que vem a palavra vigário, tá? Então, existe uma determinada situação lá, esta mitra papal que tem escrito esta expressão, Vicarius Filii Dei. Então, se você pegar Vicarius e colocar em algarismos romanos, a letra V é 5, o I é 1, o C é 100, o A não tem, então é 0. É 0, o I é 1, o V é 5 e assim por diante. Filii, o L é 50 e depois D, o D é 500, tá? Se você somar, 501, 551, 552, 53, 54, 55, 556, mais 5, mais 10, 566, mais 100, 666. É o Papa? Não é. Tá? Papa hoje não manda mais nada, gente. Não manda mais nada. Ele
fala para os católicos que não está nem aí, né? Não usem contraceptivo, todo mundo usa. Não sei o que, todo mundo faz, esquece, né? Mas então não é o Papa, embora seja possível chegar-se, né, aparentemente aí nele, através dessa substituição aí de números. Pegando o alfabeto inglês, a começar com a letra A vale 100, a letra B 101, o C 103 e assim por diante. O nome Hitler será: letra H vale 7, o I 108, o T 19, L 11, E 4, E 666. Hitler. Na década de 80, eu lembro isso aí, Ronald Wilson Reagan. São 6 letras do Ronald, 6 dos Wilson, 6 do Reagan. E atualmente tem uma conta que se faz aí do Bill Gates. O Bill Gates é a besta. Eu diria que é o Windows é a besta, não é o Bill Gates, né? É o Windows. Então, também chegou-se aí. Gente, né? São tudo coisas curiosas. Na verdade, irmãos, o que tem significado não é o nome, mas sim o número. As pessoas estão querendo saber o nome, mas não é o nome, é o número que está aqui, que é para calcular. O número 6 despertava temor no coração dos orientais, que se impressionavam muito com o significado dos números. Quase chega a ser 7, que é perfeição o 7. E como o 6 falhou nessa tentativa de ser 7, então ele era tido como um número mau, número de homem, número de alguém que é imperfeito. Agora, o número 6 repetido 3 vezes, 6, 6, 6, significaria um poder maligno muito forte, o maior de todos, um destino calamitoso que não poderia haver pior. Então 666 é o mal elevado à mais alta potência. É um ser que a sua maldade, a sua inteligência, sagacidade para o mal, para a destruição, para as coisas satânicas vai ser tão forte, tão forte, tão forte, que este daí ele não é apenas alguém imperfeito. Eu sou o número 6, você é o número 6. Ele é 666. Então não é para calcular o nome da pessoa, mas é para calcular o número. E o número aponta para alguém terrivelmente mau, terrivelmente poderoso, terrivelmente destrutivo, que vai estar amando do dragão, do grande dragão, trazendo grandes problemas para a humanidade. Quem viver, verá. Quem viver, verá. A nossa irmã, como chama a sua irmã? A Marilsa, né? Ela trouxe alguns quadros aqui do Apocalipse, que tem do filho dela, né, do Enéas, que está lá e depois, quem quiser ver, são 2 quadros que mostram alguns esquemas, tá? Alguns esquemas do Apocalipse. Quem tiver interesse depois, quiser dar uma olhada, né? Algumas coisas nós já falamos aqui, outras nós vamos vir a falar, né? Sobre arrebatamento, sobre a dispensação, sobre a grande tribulação, as 7 trombetas, os 4 cavaleiros do Apocalipse, as 7 taças, o milênio. Então tem várias informações aqui num quadro gráfico, né, tentando aí dar uma explicada melhor. É complicado, meio complicado sim, mesmo porque, irmãos, o Apocalipse ele não tem só uma forma de interpretar. Existe a forma preterista, que fala, não, tudo que está lá é do pretérito, já aconteceu. Existe a forma futurista, que diz assim, não, está lá na frente, vai acontecer ainda. Existe uma forma que a gente trabalha, que é entendendo que algumas coisas já aconteceram, mas também vão acontecer, né?
Então, porque na Bíblia tem muito disso, né? Refere-se para aquilo da época, mas também aponta para o mesmo acontecimento lá na frente. Então, existem muitas interpretações. A questão do milênio, eu vou chegar a falar aqui, né? É complicado, irmãos. Tem teólogos que são pré-milenistas, pós-milenistas e os amilenistas. Com relação à tribulação, existem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os meso-tribulacionistas. E você, o que você é? Ainda não dá para saber, né? Ainda não dá para saber, né? Então são formas de interpretar que às vezes vai entrar em choque, né? Às vezes não é bem assim, não acho que é assim não, né? Não vejo dessa forma não, né? Mas com certeza Deus, Ele tem uma mensagem para nós, não que a gente não consiga entender tudo. Mas, por exemplo, eu creio que para os dias de hoje, século 21, sétima igreja que somos da igreja de Laodiceia, esta besta que emerge do mar, irmãos, já está mostrando suas garras. Já está mostrando as suas garras. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Talvez seja um gatinho ainda. Esse gatinho vai virar um leão bravo daqui a pouco. Presta atenção nisso. Depois não diga que o pastor Daniel não falou, né? Lá na frente, você fala, eu lembro que o pastor Daniel falava uns negócios desse aí, mas não tem muita bola, não, ele é muito radical. Eu não sou radical, não. Gente, eu fico doente com essas coisas. Eu fico doente, eu falo, Jesus do céu, Maranata, vem logo, acaba com esse negócio todo aqui. Leva o seu povo, né? Leva o seu povo, deixa quem não é aqui. Porque eu não quero ver esses negócios, não, gente. Mas tem muita gente assim, tudo alegre, né? É de Deus, é de Deus, é de Deus, tem a Bíblia. E daí tem a Bíblia? O diabo sabe a Bíblia, gente, melhor que você. O diabo usa a Bíblia. Claro, erradamente, fora do contexto. Não foi com versículos bíblicos que Satanás enfrentou Jesus lá no deserto? Então, o fato de usar a Bíblia não quer dizer nada. Nada, nada, nada. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Né? Então, não saia por aí falando que a besta é papa, por favor. Não fale que é o Bill Gates, não fale que é Hitler.